Claro, aqui está a tradução completa do texto para o português do Brasil. Início do arquivo H1A7.txt. A crueldade era uma moeda no mundo de Lark Stevens, e ele a gastava livremente. Então, quando convidou sua secretária agressivamente sem graça para a gala mais sangrenta e de mais alto risco do ano no submundo, era para ser uma piada, uma aposta, uma maneira de ver a garota invisível gaguejar e quebrar. Ele esperava um cardigã mal ajustado e um ataque de pânico. Em vez disso, ela atravessou aquelas portas de latão parecendo uma guerra que ele estava destinado a perder, e a piada morreu em sua garganta. Parte 1. A arquitetura de uma piada. O sindicato Steve não operava de uma sala dos fundos cheia de fumaça. Eles operavam do 42º andar de um monolito de vidro e aço no distrito financeiro. Os pisos eram de mármore italiano polido. O café era importado de uma pequena e aterrorizada fazenda na Colômbia. E a violência era limpa, esterilizada em planilhas e relatórios de lucros trimestrais. Penelope Woods gerenciava as planilhas. Ela era uma mestra do mundano, uma mulher que havia transformado sua própria invisibilidade em uma arma. Aos 28 anos, Penelope possuía o tipo de mediocridade agressiva que fazia as pessoas olharem através dela. Ela usava calças da cor de cimento molhado. Suas blusas eram invariavelmente de gola alta e compradas em lojas de departamento que cheiravam a lavanda e derrota. Seu cabelo, de um tom não comprometedor de castanho acinzentado, estava sempre preso para trás em um clipe severo que lhe dava uma dor de cabeça leve e perpétua. Ela gostava da dor de cabeça. Isso a mantinha com os pés no chão. Isso a mantinha acordada. Ela sabia exatamente para quem trabalhava. Você não processa faturas para compras em massa de soda cáustica industrial e lonas plásticas sem juntar as peças. Mas os benefícios médicos eram extraordinários. Seu plano de previdência tinha uma contrapartida de 7%. E a máfia, ao que parecia, levava o assédio no local de trabalho muito a sério. Alguém assobiou para ela na sala de descanso durante sua segunda semana. Esse homem foi subsequentemente transferido para a divisão de gerenciamento de resíduos e nunca mais foi visto. Penélope sobrevivia sendo mobília. Ela era a luminária de mesa. Ela era o grampeador. Ela entregava a Lark Stevens seu café preto precisamente às 8h15 todas as manhãs, ignorava a mancha ocasional de ferrugem seca em seus punhos caros e se retirava para seu cubículo para equilibrar livros contábeis que rotineiramente escondiam extorsão. Larkin Stevens era um homem composto inteiramente de arestas afiadas. Ele herdara o sindicato de seu pai há 3 anos, transformando uma organização brutal e bagunçada em uma máquina corporativa. Ele era jovem, 32 anos, com cabelo escuro cortado impiedosamente curto e olhos da cor de um oceano de inverno. Ele não sorria. Ele calculava, e ultimamente ele estava profundamente entediado. O tédio em um homem como Larkin era perigoso. Manifestava-se como um tique em sua mandíbula, uma tendência a se demorar demais nas falhas microscópicas de seus subordinados. Ela é um robô, Larkin. Estou te dizendo, corte-a e fios cairão. Thomas Dixon, primo e subchefe de Larkin, encostou-se no pesado carvalho da mesa de Larkin, girando um líquido âmbar em um copo de cristal. Thomas era tudo o que Larkin não era. Barulhento, imprudente e profundamente divertido com sua própria crueldade. Larkin não levantou o olhar de seu tablet. Ela é eficiente. Ela é um fantasma de sapato ortopédico. Thomas corrigiu, tomando um gole lento. Ele olhou através da parede de vidro do escritório para onde Penélope estava sentada em sua mesa, digitando agressivamente, com a postura terrível. Aposto que ela nunca sequer tomou um drink. Aposto que ela dorme em um arquivo. Nunca a vi reagir a nada. Jimmy foi baleado no saguão no mês passado. Ela apenas passou por cima do sangue e perguntou se os elevadores ainda estavam funcionando. Ela tinha uma declaração de imposto trimestral para entregar naquela manhã. Larkin murmurou, seu tom desprovido de inflexão. Vamos lá, Larkin. Onde está seu senso de humor? Thomas se afastou da mesa, seus olhos brilhando com intenção maliciosa. A gala do solstício é na sexta. Todos os pesos pesados das 5 famílias estarão lá. Leve-a.
Larkin finalmente parou de rolar a tela. Ele olhou para cima, seus olhos pálidos fixando seu primo. Levar minha secretária para a gala do solstício? Sim. Thomas sorriu, mostrando os dentes. Diga a ela que é uma função corporativa obrigatória. Diga a ela para se vestir bem. Veja-a aparecer com um terninho de saia de tweed e sapatilhas. O chefão da família Steve entrando com uma bibliotecária. A expressão no rosto deles por si só já valerá a pena. E vê-la tentando conversar com Victor da Bratva. Ela provavelmente tentará oferecer-lhe uma planilha. É uma piada impecável. Larkin olhou de volta através do vidro. Penélope estava semicerrando os olhos para o monitor, mastigando distraidamente a ponta de uma caneta de plástico barata. Ela parecia completamente deslocada no ambiente elegante e predatório do 42º andar. Ela parecia suave, sem graça, inteiramente quebrável. Uma faísca cruel e ociosa de divertimento acendeu no peito de Larkin. Era uma péssima ideia. Era mesquinho. Era indigno dele. Se ela chorar, Larkin disse, sua voz baixa, você limpa a bagunça. Fechado. Thomas riu. 10 minutos depois, Larkin abriu a porta de vidro. O zumbido ambiente do andar silenciou instantaneamente, como sempre acontecia quando ele emergia. Ele caminhou até a mesa de Penélope. Ela não levantou o olhar até que ele bateu com o nó do dedo na superfície laminada. Sr. Steves, ela disse, sua voz plana, profissional. As contas offshore foram reconciliadas. A discrepância era um erro de arredondamento na filial das Cayman. Bom, disse Larkin. Ele estudou o rosto dela, sem maquiagem. Uma leve mancha de tinta na bochecha esquerda. Olhos da cor de chá fraco. Libere sua agenda para a noite de sexta-feira. Penélope piscou. Sexta à noite, depois das 18 horas, 20 horas. Há uma auditoria de emergência? Ela pegou sua agenda, uma monstruosidade surrada e codificada por cores. É um jantar, disse Larkin, observando-a cuidadosamente em busca de uma reação. A gala do solstício, no Hotel Continental. É obrigatório para a equipe sênior. Uma mentira. Penélope não era da equipe sênior. Ela era uma assistente administrativa. Sua mão pairou sobre sua agenda. Ela olhou para ele. Por uma fração de segundo, Larkin viu algo afiado brilhar naqueles olhos castanhos sem vida. Algo que parecia surpreendentemente com compreensão. Mas então desapareceu, enterrado sob uma vida inteira de conformidade praticada. Entendo, ela disse. Vista algo bonito, Larkin acrescentou, as palavras parecendo surpreendentemente pesadas em sua língua. É um evento formal. Claro, Sr. Steves, ela respondeu, seu tom perfeitamente uniforme. O senhor precisará que eu leve os arquivos de projeção do terceiro trimestre, ou este é estritamente um evento de networking? Apenas traga a si mesma, Sra. Woods. Ele se virou e se afastou, sentindo uma reviravolta súbita e inexplicável de culpa em seu estômago. Ele a reprimiu. Era apenas um jantar, um pouco de esporte inofensivo. Os leões brincando com o rato antes do abate. Parte 2. A armadura. Penélope não chorou quando chegou em casa. Ela trancou a fechadura de seu apartamento apertado no quarto andar, chutou seus sapatos sensatos e encarou a tinta descascada do teto. Ela não era estúpida. Você não sobrevive 3 anos no epicentro de um sindicato do crime organizado sendo alheia. Ela sabia exatamente o que era a gala do solstício. Ela gerenciava o orçamento do catering para o evento. Ela conhecia a lista de convidados. Era um ninho de víboras de assassinos, extorsionários e sociopatas internos sob medida. E ela sabia por que Lark e Steves a haviam convidado. Ela tinha visto Thomas Dixon olhando para ela através do vidro. Ela tinha visto os sorrisos de escárnio. Eles achavam que ela era uma piada. A secretária invisível e patética arrastada para a luz brilhante e ensanguentada de seu mundo, apenas para que pudessem vê-la se contorcer. Eles queriam vê-la encolher. Eles queriam rir em suas taças de champanhe, enquanto ela ficava em um canto, agarrando uma bolsa barata, afogando-se em sua própria inadequação. Penélope entrou em seu pequeno banheiro e se olhou sob a luz fluorescente forte. Ela parecia cansada.
Ela parecia exatamente como uma mulher se afogando em US$ 90.000 de dívidas de empréstimo estudantil, trabalhando em um emprego que rotineiramente ameaçava sua alma imortal apenas para manter as luzes acesas. Ela parecia um alvo. Não desta vez, ela sussurrou para o espelho. Ela estava exausta de se encolher. Ela estava tão incrivelmente cansada de se dobrar em quadrados pequenos e imperceptíveis para que homens barulhentos e perigosos não olhassem para ela 2 vezes. Eles queriam uma piada. Tudo bem, mas era Penélope quem equilibrava seus livros. Ela conhecia as margens. Ela sabia como calcular o retorno sobre o investimento. Ela foi até seu laptop, abriu-o e acessou sua conta poupança. US$ 6.000. Seu fundo de emergência. 6 meses de segurança se o sindicato falisse ou se ela fosse pega em um fogo cruzado. Ela transferiu 5.000 para sua conta corrente. Na noite seguinte, depois do trabalho, Penélope não voltou para seu apartamento. Ela pegou um táxi para a Quinta Avenida. Ela entrou em uma boutique que tinha um segurança na porta e nenhuma etiqueta de preço nas roupas. A vendedora, uma mulher severa com um cabelo arquitetônico, deu uma olhada nas calças cinza de Penélope e abriu a boca, provavelmente para direcioná-la a uma loja de departamentos rua abaixo. "E eu preciso de um vestido", disse Penélope, cortando-a. Sua voz não tinha a timidez usual do escritório. Era plana, dura e totalmente intransigente. "Tenho um orçamento de US$ 4.000. Precisa ser longo, precisa ser preto e precisa parecer que poderia cortar a garganta de um homem." A vendedora fez uma pausa. Um sorriso lento e aterrorizante se espalhou por seu rosto. "Por aqui." A transformação não foi um conto de fadas. Não havia pássaros cantando, nem abóboras mágicas. Foi uma montagem fria e calculada de uma armadura. O vestido que encontraram era uma obra-prima de engenharia estrutural e seda escura. Não brilhava, absorvia a luz. Era sem costas, com um decote perigosamente baixo, suspenso por delicadas correntes de metal de arma em vez de alças. A frente era um decote canoa severo e elegante que caía sobre suas clavículas. Sofisticado, mas implacável. Servia-lhe como uma segunda pele, revelando curvas que ela passara a última década escondendo agressivamente sob lã e poliéster. Ela comprou sapatos que eram menos calçados e mais armas. Saltos agulha com pontas de aço de verdade. Ela comprou uma clutch, que parecia um pedaço irregular de obsidiana. Na tarde de sexta-feira, ela tirou meio-dia de folga. Sentou-se em uma cadeira de salão e deixou um estranho lavar o cinza de sua vida. "O que vamos fazer?" perguntou o estilista, passando as mãos pelo cabelo sem graça de Penélope. "Eu o quero escuro", disse Penélope. "Expresso, e corte-o em um bob." Afiado. Ela observou pedaços de sua camuflagem caírem no chão. O castanho acinzentado deu lugar a uma escuridão rica e brilhante que fazia sua pele pálida parecer luminosa em vez de doentia. O corte reto emoldurava sua mandíbula, destacando uma estrutura óssea que ela havia esquecido que possuía. Quando chegou a hora da maquiagem, ela não pediu por algo natural. Ela não pediu por algo bonito. Ela pediu por guerra. Um lábio vermelho sangue profundo, olhos delineados com carvão pesado e esfumado. Quando ela finalmente se levantou e se olhou no espelho de corpo inteiro, sua respiração ficou presa na garganta. A mulher que a encarava era uma estranha. Ela era perigosa. Ela parecia o tipo de mulher que não cuidava dos livros da máfia, mas o tipo de mulher que era dona deles. Ela deslizou as pesadas e frias correntes do vestido sobre os ombros. Calçou os sapatos de ponta de aço. Pegou a clutch de obsidiana. Ela não se sentia como uma secretária. Ela se sentia como uma arma carregada. "Vamos ouvir a piada", ela murmurou para o quarto vazio. Parte 3. A mudança. O salão de baile do Hotel Continental cheirava a orquídeas, bourbon caro e malícia mal disfarçada. Lustres de cristal lançavam um brilho dourado e quente sobre o mar de smokings personalizados e vestidos de grife. Um quarteto de cordas tocava Vivaldi no canto, tentando ao máximo ignorar o fato de que pelo menos metade dos homens na sala estava ativamente planejando assassinar a outra metade. Larkin estava perto do bar central, um copo de uísque frouxo em sua mão.
Ele estava em seu elemento, acenando para subchefes, aceitando os cumprimentos aterrorizados e respeitosos de associados menores. No entanto, havia uma espiral de tensão na base de seu pescoço. Ela continuava olhando para o relógio. 20h15. Ela estava atrasada. Penelope Woods nunca se atrasava. Em 3 anos, ela nunca havia passado 1 minuto das 8 da manhã. Ela amarelou, disse Thomas, aparecendo ao lado de Larkin, com ar presunçoso. Ele tirou um fiapo de sua lapela de veludo. Yute disse. Ela provavelmente chegou ao saguão, viu um cara com um volume de arma e correu chorando de volta para seus gatos. Ela não tem gatos, disse Larkin mecanicamente. Tanto faz. O ponto é que sua fantasminha de estimação não aguentou a pressão. Honestamente, é melhor assim. Tê-la por aí parecendo uma professora substituta teria matado o clima. Larkin não respondeu. Ele encarou o líquido âmbar em seu copo. Sentiu uma sensação pesada e feia se instalar em seu estômago. Não era decepção. Era vergonha. Ele havia intimidado uma civil. Ele havia usado seu poder para humilhar uma mulher que não fazia nada além de manter seu império organizado. Foi um movimento desleixado e arrogante. Isso o fez se sentir muito parecido com seu pai. Vou pegar outra bebida, Larkin murmurou, afastando-se de Thomas. Como quiser, Thomas riu. Vou procurar os caras da Bratva. Ver se eles querem apostar em quanto tempo você vai demorar para demiti-la na segunda-feira. Larkin deu um passo em direção ao barman, e então a sala mudou. Não foi um silêncio súbito. Foi uma mudança física na atmosfera, como a queda na pressão barométrica logo antes de uma tempestade violenta. O zumbido baixo da conversa vacilou. O quarteto de cordas perdeu uma batida, o arco do violoncelista raspando asperamente contra as cordas antes de se recuperar. As cabeças começaram a se virar, uma por uma, em direção às grandes portas de latão na entrada do salão. Larkin parou. Os pelos de seus braços se arrepiaram. Era um instinto de predador. A atenção coletiva de 100 homens perigosos acabara de se concentrar em um único ponto no espaço. Ele se virou lentamente, esperando ver um chefe rival ou talvez uma batida policial. Ele a viu. Por 3 segundos inteiros, o cérebro de Larkin Stevens falhou completamente em processar a informação visual que lhe estava sendo enviada. Ela estava parada no topo da pequena escadaria que descia para o salão. A luz dos lustres pegava as correntes de metal de arma cravadas em seus ombros nus de porcelana. A cera preta dropeava sobre seu corpo como a noite líquida, agarrando-se a uma cintura que ele nunca soube que ela tinha, acumulando-se ao redor dos saltos com ponta de aço que batiam nos degraus de mármore com a cadência rítmica e aterrorizante de um metrônomo. Seu cabelo escuro era um capacete brilhante e afiado que emoldurava um rosto esculpido em gelo. Seus lábios eram um traço de violência vermelha. Os homens estavam olhando. Homens que rotineiramente negociavam em moeda humana. Homens que compravam e vendiam beleza como se fosse fio de cobre, estavam completamente imobilizados. Ela não parecia bonita. Ela parecia ruinosa. Thomas, a 3 metros de distância, derrubou sua taça de champanhe. Ela se estilhaçou no chão de mármore. Larkin não conseguia respirar. Seus pulmões pareciam firmemente amarrados com ferro. Cada gota de sangue em seu corpo pareceu correr instantaneamente para sua cabeça, deixando suas extremidades frias e dormentes. Esta era Penélope, a mulher que lhe trazia café, a mulher que fazia perguntas sobre a franquia do plano odontológico da empresa. Ela chegou ao pé da escada. Ela não hesitou. Ela não olhou para os pés. Ela olhou diretamente para o outro lado da sala, seus olhos escuros e fortemente delineados varrendo a multidão com absoluto desdém até se fixarem em Larkin. Ele sentiu o impacto daquele olhar em seus dentes. Ela começou a andar em direção a ele. A multidão se abriu. Eles realmente se abriram. Assassinos endurecidos se afastaram, oferecendo-lhe uma passagem larga, sentindo instintivamente que ela não era uma presa. O aperto de Larkin em seu copo de uísque se intensificou até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Ele não conseguia se mover. Sentia-se enraizado no chão. A piada cruel que ele e Thomas haviam construído estava se dissolvendo rapidamente, substituída por uma realidade elétrica e aterrorizante. Ela parou a 1 metro dele,
perto o suficiente para que ele pudesse sentir seu cheiro. Ela não cheirava a lavanda de loja de departamentos. Ela cheirava a ozônio, a um fósforo aceso. Senhor Steeves, disse Penelope. Sua voz era a mesma, calma, uniforme, precisa, mas emoldurada pelos lábios vermelhos e pela luz forte, soava como uma ameaça. Larkin abriu a boca. Sua mente, geralmente uma armadilha de aço de táticas e retórica, estava completamente em branco. Você está atrasada, conseguiu dizer. Era uma coisa estúpida e fraca a se dizer. E ele se odiou no segundo em que as palavras saíram de sua boca. Penélope não se abalou. Ela inclinou o queixo ligeiramente para cima, seus olhos escuros prendendo-o à parede atrás dele. O senhor não especificou um horário, Sr. Steeves. Ela respondeu suavemente. Ela olhou ao redor da sala, absorvendo os rostos que a encaravam, a multidão paralisada, e depois olhou de volta para ele. Um sorriso lento e terrivelmente frio curvou as bordas de seus lábios vermelhos. Presumi que o senhor quisesse que eu fizesse uma entrada. Isso atende aos requisitos corporativos? Larkin a encarou. O ar entre eles parecia denso, carregado com uma súbita gravidade violenta. Ele havia convidado um rato para um matadouro para vê-lo morrer. Ele percebeu com uma pontada fria de adrenalina que havia acidentalmente convidado uma loba. Excede-os, Larkin murmurou, sua voz caindo uma oitava, completamente fora de seu controle. Excelente, disse Penelope. Ela mudou seu peso, a seda deslizando suavemente sobre seu quadril. Agora, qual desses senhores é o contato para as contas das Cayman? Tenho algumas perguntas sobre suas despesas gerais recentes. Ela não estava aqui para sobreviver à piada. Ela estava aqui para ser a dona da piada. Larkin olhou para esta mulher, esta estranha que estivera escondida à vista de todos em seu escritório por 3 anos, e pela primeira vez em uma década, o chefão da família Steve sentiu um medo genuíno e não adulterado, e logo atrás dele, uma fome desesperada e consumidora. Parte 4. A auditoria. Larkin não sabia o que fazer com as mãos. Para um homem que regularmente ordenava o desmantelamento de organizações rivais antes de seu expresso matinal, a súbita perda da função motora básica era alarmante. Ele finalmente enfiou as mãos nos bolsos da calça, uma postura defensiva e tensa, enquanto caminhava ao lado de Penélope. Ela não esperou que ele a conduzisse. Ela cortou o salão como uma faca através de tecido mole. Os homens que haviam zombado de sua existência horas antes agora se espremiam contra as mesas altas para deixá-la passar. Eles olhavam para a linha severa de seu corte de cabelo, a extensão pálida de suas costas e a clutch cara e irregular que ela segurava como um tijolo. Langdon, disse Penelope baixinho, sem olhar para Larkin enquanto caminhavam. Arthur Langdon. Ele cuida do roteamento através das empresas de fachada nas grandes Cayman, correto? Sim, disse Larkin. Sua voz soou fraca para seus próprios ouvidos. Ele pigarreou. Ele está perto da escultura de gelo, terno cinza, suando. Deveria estar, Penelope murmurou. Arthur Langdon era um homem nervoso e úmido que desviava uma fração insignificante do topo dos fundos lavados do sindicato. Era uma quantia tão pequena que Larkin ainda não se dera ao trabalho de matá-lo por isso. Encontrar um banqueiro offshore confiável era tedioso, e um pequeno roubo era o custo de se fazer negócios. Langdon os observou se aproximar. Seus olhos saltavam da expressão sombria e indecifrável de Larkin para a mulher aterrorizante que andava em sincronia com ele. Ele agarrou sua taça de martini com os nós dos dedos brancos. Arthur, disse Larkin, seu tom plano. Senhor Steeves, Langdon guinchou. Ele olhou para Penélope. Tentou engolir, mas sua garganta parecia ter travado. Sua convidada. Penelope Woods. Ela se apresentou. Ela não estendeu a mão, apenas parou a meio metro dele, deixando o silêncio se estender até se tornar um peso físico. Um prazer, Sra. Woods. Langdon mentiu. Sr. Langdon, Penelope começou, sua voz o equivalente auditivo de um bisturi. Eu estava revisando os protocolos de roteamento do 3º trimestre, especificamente os atrasos na transferência entre a entidade de fachada em Nassau e a conta principal em Georgetown. Parece haver um atraso consistente de 48 horas.
Um atraso que, dadas as taxas de juros atuais em depósitos de curto prazo, gera um rendimento bastante específico. Langdon parou de respirar. A cor sumiu de seu rosto, deixando sua pele da cor de aveia velha. Larkin o observou. Então, lentamente, ele virou a cabeça para olhar para sua secretária. Eu não sei do que você está falando, Langdon gaguejou, olhando suplicante para Larkin. Transferências internacionais levam tempo. Conformidade bancária. A conformidade bancária é automatizada. Penélope cortou suavemente. Eu rodei os algoritmos nos logs da rede Swift. O atraso não é sistêmico. É manual. Alguém está segurando os fundos em uma conta intermediária de alto rendimento por exatamente 2 dias antes de passar o principal para nós. Eles estão ficando com os juros. Ela tomou um gole lento e calculado de um copo de água com gás que havia pego de uma bandeja que passava. Ela deixou o silêncio pairar, pesado e sufocante. Ao longo de 3 anos, Penélope continuou, seus olhos escuros totalmente desprovidos de misericórdia. Esses juros roubados se acumulam. Somam aproximadamente $412 mil. Mais ou menos as flutuações da taxa de câmbio. A taça de martini de Langdon escorregou de seus dedos. Atingiu o chão acarpetado com um baque surdo, o gin encharcando a lã cara. Larkin sentiu um arrepio frio e agudo percorrer sua espinha. Ele sabia que Langdon estava desviando. Ele estimara em talvez 50 mil por ano. Ele não percebera que o rato estava roubando mais de 100 mil, ou exatamente como estava fazendo isso. Larkin, eu juro, Langdon engasgou, dando um passo para trás. Ela está inventando isso. Quem é essa? Alguma auditora? Ela é minha secretária, disse Larkin suavemente. Um sorriso lento e perigoso finalmente apareceu em seu rosto. Foi a primeira vez que ele sorriu em toda a semana. E ela equilibra meus livros. Thomas Dixon materializou-se da multidão, uma nova taça de champanhe na mão, parecendo corado e irritado com a súbita mudança no centro de gravidade da sala. Ele invadiu o círculo, olhando Penélope de cima a baixo, com uma mistura de hostilidade e desejo flagrante. O que está acontecendo aqui? Thomas exigiu. Ele dirigiu um escárnio a Penélope. Bella Fantasia Woods, alugada por hora? Foi uma tentativa grosseira e estúpida de reafirmar o domínio, de colocá-la de volta em sua caixa. Penélope não piscou. Ela virou a cabeça lentamente para olhar para Thomas. Senhor Dixon, ela disse, sua voz baixando para um murmúrio conversacional que de alguma forma se sobrepôs ao quarteto de cordas. Notei que o orçamento de catering para as reuniões semanais do seu setor aumentou 40% neste trimestre. As faturas indicam que você está pedindo Wagyu importado para 15 homens toda terça-feira. No entanto, o fornecedor de carne que você usa pertence ao seu cunhado. Thomas congelou, a boca meio aberta. Se você vai sonegar do seu próprio primo, Penélope disse, inclinando-se apenas uma fração de polegada, o cheiro de ozônio e ferro pairando sobre ele. Sugiro que não o faça através de um rastro de papel de bifes. É sem inspiração e insulta minha inteligência quando tenho que arquivá-lo. Ela se virou de volta para um Arthur Langdon hiperventilando. Tenha os 412 mil desaparecidos transferidos para a conta operacional principal até segunda-feira às 9 horas da manhã, Sr. Langdon. Ou o Sr. Steves vai parar de delegar para mim e começará a delegar para os homens que estão nas saídas. Ela não esperou por uma resposta. Virou-se em seu salto de ponta de aço e caminhou em direção às portas do terraço. Larkin a observou ir. Ele olhou para Langdon, que estava apertando o peito, e depois para Thomas, que parecia ter sido atingido por um caminhão de cimento. Segunda às 9, Larkin repetiu para Langdon. Ele deixou seu subchefe e seu banqueiro corrupto se afogando em seu próprio pânico e seguiu sua secretária para o frio. Parte 5. O acerto de contas. O ar no terraço era cortante, perfurando a seda fina do vestido de Penélope no momento em que ela saiu. Ela caminhou até a pesada balaustrada de pedra, agarrando o granito frio com ambas as mãos. Abaixo dela, a cidade era uma grade de luzes douradas e vermelhas, movendo-se e respirando no escuro. Seu coração martelava contra suas costelas como um pássaro preso. Suas mãos tremiam violentamente. Ela pressionou a testa contra a pedra fria, forçando-se a respirar longa e deliberadamente.
Ela tinha feito isso. Ela havia jogado o fósforo. Mas a adrenalina estava recuando agora, deixando para trás uma realidade fria e aterrorizante. Ela acabara de humilhar publicamente um subchefe e ameaçado um banqueiro do cartel. Ela havia pintado um alvo de neon gigante em suas próprias costas. A pesada porta de vidro se abriu e fechou com um clique. Passos pesados e medidos cruzaram o concreto. Ela não se virou. Conhecia a cadência de sua caminhada. Larkin parou ao seu lado. Ele não falou imediatamente. Tirou um estojo de prata do bolso interno, pegou um cigarro e o acendeu. A chama do isqueiro iluminou seu perfil afiado. O cansaço pesado ao redor de seus olhos, a expressão brutal de sua mandíbula. Ele fechou o isqueiro e exalou uma nuvem de fumaça cinza no ar gelado. Você está tremendo, ele disse. Sua voz não era o tom plano e morto que ele usava no escritório. Era baixa, áspera. Está fazendo -1 grau, Sr. Steeves. Ela respondeu, mantendo o olhar fixo no tráfego abaixo. Ele tirou o paletó do terno. Era uma peça sob medida, de lã pesada e forro de seda. Ele se aproximou e o colocou sobre os ombros nus dela. O paletó estava quente. Cheirava a cedro, tabaco e ao mundo violento e caro que ele habitava. Penélope enrijeceu, mas não se afastou. Ela puxou as lapelas mais apertadas ao redor do peito. 3 anos, disse Larkin, apoiando os antebraços na balaustrada, olhando para o horizonte. Você sentou do lado de fora da minha porta por 3 anos, vestindo lã cinza, pedindo desculpas quando a copiadora emperrava, agindo como se um barulho alto pudesse te matar. Um barulho alto no 42º andar geralmente envolve uma bala de ponta oca. Penélope apontou secamente. Encolher-se é um mecanismo de sobrevivência lógico. Larkin virou a cabeça para olhá-la. A iluminação forte do terraço lançava sombras profundas sob suas maçãs do rosto. Por quê? Ele perguntou. Por que se esconder? Você tem uma mente como uma armadilha de aço. Você acabou de destruir Langdon em 60 segundos. Você poderia estar comandando toda a divisão de contabilidade. Eu teria te pagado o triplo. Penélope finalmente se virou para encará-lo. A raiva que ela vinha suprimindo por anos explodiu, queimando o medo residual. Você não teria me pagado o triplo, ela disse, sua voz dura. Você teria me notado. Larkin franziu a testa, uma leve ruga se formando entre suas sobrancelhas. Olhe para esta sala, disse Penélope, gesticulando cegamente para trás, em direção às portas de vidro do salão. Olhe para os homens lá dentro. Olhe para Thomas. Olhe para você. Você comanda uma máquina construída sobre violência, paranoia e ego. Sabe o que acontece com as mulheres que se destacam neste mundo? Mulheres que mostram que são inteligentes, competentes ou perigosas? Larkin permaneceu em silêncio, a cinza de seu cigarro queimando. Elas se tornam ameaças, Penélope respondeu à sua própria pergunta. Ou se tornam propriedade. Elas são alvejadas por homens como seu primo, que se ressentem de serem superados por alguém que consideram mobília. Eu tenho $90.000 em dívidas de empréstimo estudantil, Sr. Steeves. Minha mãe está em uma casa de repouso para pessoas com problemas de memória que custa $6.000 por mês. Eu precisava do salário. Eu precisava dos benefícios médicos. Eu não precisava provar um ponto. Ela se afastou da balaustrada, virando-se completamente para ele. O paletó grande engolia sua figura, mas ela parecia 10 vezes maior do que jamais parecera em seu cubículo. Então, eu usei as calças cinza, ela continuou, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e exaustão. Eu usei o clipe no meu cabelo, eu tirei minha maquiagem e encarei o chão, e deixei Thomas me chamar de fantasma, porque ser invisível era a única maneira de ficar segura em um prédio cheio de predadores. Larkin sentiu um nó apertado e doloroso se formar em seu peito. Era uma sensação estranha. Levou um longo momento para identificá-la como vergonha. Ele pensara que era um bom chefe. Mantinha a violência fora dos escritórios corporativos. Pagava bem. Mas ele fora totalmente cego à realidade do ecossistema que supervisionava. Ele deixara Thomas zombar e, pior, a trouxera aqui esta noite como uma piada. Ele tentara arrancar sua armadura apenas para aliviar seu próprio tédio. E esta noite? Larkin perguntou, sua voz baixa. Por que abandonar o disfarce esta noite?
Penélope soltou uma risada áspera e sem humor. Porque você me arrastou para os holofotes. Eu sabia por que você me convidou. Eu ouvi Thomas. Eu sabia da piada. Ela deu um passo em sua direção. Inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Seu olhar totalmente inflexível. Se eu tivesse entrado lá esta noite com meu cardigã, ela disse baixinho. Você teria rido. Thomas teria rido. Eu teria permanecido uma piada, mas teria sido uma piada humilhada. A invisibilidade não funcionaria mais. Você me forçou a agir. Se eu ia ser empurrada para o poço das cobras, eu ia me certificar de que as cobras soubessem que eu tinha dentes. Larkin a olhou de cima a baixo. A raiva em seus olhos era magnífica. Era crua, real e totalmente justificada. Ela jogara o jogo perfeitamente por 3 anos, e ele quebrara o tabuleiro por um capricho. Ele jogou o cigarro no concreto e o apagou com o calcanhar de seu sapato Oxford. Você fez um inimigo de Thomas esta noite, Larkin disse, declarando um fato logístico. Ele é mesquinho. Ele guarda rancor. Estou ciente. Langdon provavelmente entrará em pânico e tentará fugir. Larkin acrescentou. Ele será resolvido antes de segunda-feira, mas isso deixa uma lacuna no roteamento offshore. Eu posso redirecionar as contas de Nassau através de uma fachada diferente em Belize. Penélope disse instantaneamente, sem perder o ritmo. Isso reduzirá o tempo de transferência para 12 horas e limpará a pegada digital melhor do que Langdon jamais conseguiu. Larkin soltou um suspiro lento. Um silêncio pesado se instalou entre eles, pontuado apenas pelo uivo distante de uma sirene da polícia nas ruas abaixo. A dinâmica entre eles havia se fraturado irrevogavelmente. A luminária de mesa acabara de se conectar à rede elétrica principal da cidade. Segunda-feira de manhã, disse Larkin, sua voz baixando para um registro grave e perigoso. Você não usa as calças cinza. Penélope apertou o paletó dele. O senhor está me demitindo, Sr. Steeves? Não, disse Larkin. Ele deu um passo à frente, fechando a distância entre eles, até que pudesse sentir o ozônio novamente. Ele olhou para o vermelho forte de seus lábios, a inteligência afiada em seus olhos, e a raiva aterrorizante e bela que irradiava de sua pele. Estou te promovendo. Ele não esperou que ela processasse. Virou-se e caminhou de volta para as portas de vidro do salão, o ar frio o atingindo, revigorante e cortante. Ele tinha um banqueiro de cartel para caçar, um subchefe para amordaçar e uma nova realidade para construir. A piada havia acabado. Parte 6. O escritório de canto. A manhã de segunda-feira chegou com o frio cinzento e cortante típico de novembro na cidade. O 42º andar zumbia com sua eficiência predatória usual. Teclados estalavam, máquinas de expresso sibilavam. Homens em ternos escuros se moviam com o propósito silencioso e apressado de pessoas que sabiam que o fracasso não era uma ofensa demissível, mas fatal. Precisamente às 8h15, as portas do elevador soaram e se abriram. Penelope Wood pisou no andar. Ela não usava lã cinza. Usava um terno de risca de giz cinza-carvão sob medida que abraçava seus ombros e se alargava perfeitamente nos tornozelos. O clipe de plástico barato havia sumido. Seu cabelo escuro caía em uma linha reta e afiada que emoldurava sua mandíbula. Ela usava scarpins de couro preto que ecoavam asperamente contra o mármore italiano, desprovidos de pontas de aço, mas carregando exatamente a mesma ameaça. Seu batom era um ameixa discreto e apropriado para negócios, mas seus olhos estavam delineados em preto afiado e implacável. O silêncio que se espalhou pelo andar não foi imediato. Foi uma onda. Começou na recepção, onde a assistente administrativa parou de digitar, com o queixo caído. Ondulou pelo escritório aberto. As conversas morreram no meio da frase. Os olhos acompanharam o progresso de Penélope enquanto ela passava completamente pelo agrupamento administrativo. Ela caminhou em direção à suíte executiva. Especificamente, ela caminhou em direção ao escritório de canto adjacente ao de Larkin, um espaço que estava vago desde que o antigo CFO fora indiciado e subsequentemente desapareceu há 3 anos. A pesada porta de vidro estava aberta. Seu nome já estava gravado em uma placa de aço escovado montada na parede.
Penelope Woods, diretora de operações financeiras. Ela entrou. O escritório era vasto, com paredes de vidro, com vista para o porto. Uma enorme mesa de mogno dominava o centro. Sobre ela, 2 monitores curvos, uma linha telefônica criptografada de última geração e um único café preto, ainda fumegante. Penelope colocou sua pasta de couro no chão. Ela olhou para o café. Não precisou perguntar quem o colocou lá. Agora eu prefiro com um pingo de leite de aveia, ela disse para a sala vazia. Anotado. Larkin saiu do corredor privado adjacente que conectava seus escritórios. Ele usava um terno azul marinho, sem gravata, os 2 primeiros botões da camisa desabotoados. Parecia descansado, o que era uma mentira. Ele não dormia desde sexta-feira. Passara o fim de semana desmantelando a vida de Arthur Langdon, confiscando seus bens e garantindo que o banqueiro aterrorizado fosse colocado em um voo só de ida para um país sem tratado de extradição. Larkin encostou-se no batente da porta, observando-a. Ele a estudava com uma intensidade que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. A mesa está satisfatória? Ele perguntou. É ostensiva, disse Penélope, passando a mão sobre a madeira polida. Mas vai comportar os livros contábeis offshore. Langdon se foi, disse Larkin. Ele entrou na sala, diminuindo a distância entre eles. A lacuna no roteamento está aberta. Temos 48 horas antes que as contas de holding em Nassau acionem uma auditoria automática do conselho da empresa de fachada. Eu te disse na sexta-feira, Penelope respondeu, puxando sua cadeira e sentando-se. Ela ligou os monitores. Eu posso redirecionar através de Belize. Só preciso dos códigos de autorização e da sua assinatura digital para contornar os protocolos secundários. Você os tem, disse Larkin. Ele tirou um pendrive de prata do bolso e o jogou em sua mesa. Ele bateu contra a madeira. Tudo está aí. Você tem controle sistêmico total. Penelope olhou para o pendrive. Era a chave digital para todo o tesouro do sindicato Steve. Bilhões de dólares em fundos lavados, esquemas de extorsão e propriedades imobiliárias legítimas. Ele o estava entregando a uma mulher que, 72 horas antes, ele pensava ser uma secretária invisível. Você está me confiando o tesouro, ela disse, sua voz plana, mascarando uma súbita pontada de adrenalina. Estou confiando que você será exatamente quem me mostrou que era na noite de sexta-feira. Larkin corrigiu. Uma mulher que entende as margens melhor do que qualquer outra pessoa neste prédio. Antes que ela pudesse responder, a pesada porta de vidro de seu escritório se abriu com força suficiente para rachar as dobradiças. Thomas Dixon entrou furioso. Seu rosto estava vermelho escuro e violento. Ele não olhou para Penélope. Marchou direto para Larkin. Que porra é essa? Thomas exigiu, gesticulando descontroladamente pela sala. Ela ganha o escritório de canto? Ela ganha o título de diretora? Ela é uma digitadora glorificada, Larkin. Você está zombando da cadeia de comando. Larkin não se moveu. Ele não piscou. A mudança em seu comportamento foi absoluta. O homem quieto e intenso que acabara de entregar seu império financeiro desapareceu, substituído instantaneamente pelo chefão. Thomas, disse Larkin, sua voz baixando para um sussurro terrivelmente calmo. Abaixe sua voz. Thomas ignorou o aviso. Ele virou sua fúria para Penélope, batendo as mãos na mesa de mogno dela. Você acha que porque colocou um pouco de maquiagem e brincou de se fantasiar em uma gala, de repente você é um homem feito? Você é uma civil. Você não sabe como este mundo funciona. No momento em que as coisas ficarem sangrentas, você vai quebrar. Penélope não se abalou. Ela lentamente cruzou as mãos sobre o pendrive de prata. Ela olhou para Thomas, sua expressão completamente desprovida de emoção. Senhor Dixon, disse Penélope, atualmente estou revisando os fundos discricionários para suas operações de fiscalização no Distrito da Moda. Você está operando com uma perda de 22% ano a ano. Você está pagando inspetores que já foram indiciados pelo Estado, o que significa que você está jogando o dinheiro do sindicato em um buraco negro. A boca de Thomas se abriu, mas nenhum som saiu. A partir desta manhã, Penélope continuou suavemente, seu orçamento discricionário está congelado. Cada despesa acima de $500
Exigirá minha aprovação direta por escrito. Se você quiser comprar uma caixa de balas, você enviará um recibo detalhado. Thomas se virou lentamente para Larkin, seus olhos arregalados de indignação. Você vai deixar ela fazer isso? Ela está cortando minhas pernas. Ela está impedindo você de sangrar meu dinheiro. Larkin corrigiu. Seus olhos estavam mortos, fixos em seu primo. Ela é a diretora de finanças. Você responde a ela em todas as questões monetárias. Se você falar com ela nesse tom novamente, você se encontrará gerenciando as rotas de descarte de lixo em Staten Island. Estamos entendidos? O silêncio no escritório era sufocante. Thomas encarou Larkin, percebendo com um choque frio que seu primo não estava blefando. A hierarquia havia mudado. A piada havia se tornado a juíza. Thomas engoliu em seco, a mandíbula apertada. Ele lançou um último olhar venenoso para Penélope. Isso é um erro, Larkin. Ele se virou e saiu do escritório, deixando a porta de vidro bater atrás de si. Penélope ficou perfeitamente imóvel, até que seus passos pesados se desvaneceram pelo corredor. Lentamente, ela exalou, seus ombros caindo uma fração de polegada. Ele vai retaliar, ela disse baixinho. Deixe-o tentar, disse Larkin. Ele se aproximou da mesa dela, inclinando-se ligeiramente para ficar no nível de seus olhos. O cheiro de cedro e ar frio a envolveu. Você cuida da matemática, Penélope. Eu cuido dos monstros. Ele se virou e voltou para seu corredor privado. Penélope observou a porta vazia por um longo momento. Então, pegou o pendrive de prata, conectou-o ao terminal e começou a mover milhões. Parte 7. O problema em Belize. 3 semanas se passaram. A transição foi brutal, exaustiva e totalmente perfeita. Penélope reorganizou a arquitetura financeira do sindicato com a crueldade de um cirurgião extirpando um tumor. Ela cortou o peso morto. Ela otimizou os pagamentos de extorsão. Ela aterrorizou os capitães operacionais, simplesmente enviando-lhes planilhas, com suas ineficiências destacadas em um vermelho gritante. Eles aprenderam rapidamente que uma convocação para seu escritório de canto era muito pior do que uma surra física. Você podia se curar de uma mandíbula quebrada. Você não podia se curar de Penélope Woods auditando sua vida. Ela trabalhava 15 horas por dia. Larkin a acompanhava. Eles existiam em um estado de isolamento de alto funcionamento e fortemente cafeinado em seus escritórios adjacentes. A parede de vidro entre eles havia sido fosqueada por segurança, mas o corredor privado permanecia aberto. Eles trocavam arquivos, compartilhavam jantares frios de delivery à meia-noite e falavam em uma linguagem abreviada de avaliação de risco e realocação de ativos. Era profissional. Era necessário. E a tensão entre eles estava se tornando insuportável. Toda vez que Larkin lhe entregava um documento, seus dedos demoravam 1 segundo a mais contra os dela. Toda vez que Penélope levantava o olhar de suas telas, ela o encontrava parado na porta, observando-a com uma fome sombria e pesada que ele mal se preocupava em esconder. A dinâmica havia mudado de predador e presa para 2 predadores de topo circulando a mesma jaula. Nenhum deles totalmente certo de quem deveria atacar primeiro. O ponto de ruptura chegou em uma noite de terça-feira, à 1 da manhã. A chuva açoitava as janelas do chão ao teto do escritório de Penélope, distorcendo as luzes da cidade em faixas de néon raivosas e sangrentas. O andar estava totalmente vazio, mergulhado na escuridão, exceto pelas poças de luz que irradiavam de suas luminárias de mesa. Penélope estava olhando para uma linha de código em seu monitor principal, massageando as têmporas. Uma dor de cabeça surda e pulsante havia se instalado atrás de seus olhos por volta das 20 horas e se recusava a ir embora. Rejeitou de novo, ela murmurou. Larkin apareceu na porta segurando 2 copos de uísque. Ele entrou, colocando um perto do teclado dela. A rota de Belize? Sim. Penélope pegou o pesado copo de cristal, tomando um gole agradecido. A queimação a ancorou. A empresa de fachada secundária está rejeitando os protocolos de transferência. Não é um alerta automatizado. Alguém no lado receptor está bloqueando manualmente o depósito. Larkin franziu a testa, arrastando uma cadeira e sentando-se ao lado dela. Ele se inclinou, seu ombro roçando o dela.
Ele parecia totalmente sólido, quente demais no escritório frio e cavernoso. Quem controla o nó receptor? E ele perguntou, olhando para a tela. Javier Mendes, disse Penélope, abrindo um dossiê em seu segundo monitor. Contato do cartel. Ele cuida da distribuição regional para a Costa Sul. Langdon costumava lidar com ele diretamente. Mendes é um sociopata paranoico. Larkin notou, sua voz plana. Se ele está bloqueando a transferência, suspeita de uma armadilha. Ele sabe que Langdon se foi. Ele não confia na nova assinatura. Ele quer um encontro cara a cara, disse Penélope, apontando para uma conversa de mensagens seguras na parte inferior da tela. Ele enviou um ping criptografado há 1 hora. Ele quer conhecer a nova diretora, amanhã à noite, em Miami. A postura de Larkin mudou instantaneamente. A proximidade casual desapareceu, substituída por uma tensão rígida e contida. Não é um pedido, Larkin. Os fundos estão no limbo. Se ficarem lá por mais 48 horas, os algoritmos federais sinalizarão o volume. Perdemos 12 milhões hoje. Eu disse não, Larkin repetiu, levantando-se abruptamente. Ele se afastou da mesa, passando a mão pelo cabelo escuro. Eu vou. Levarei uma equipe para Miami, sentarei com Mendes e o forçarei a autorizar os códigos de recebimento. Penélope girou sua cadeira para encará-lo. Você não pode. Mendes não quer a força. Ele quer o arquiteto. Ele precisa saber que a pessoa apertando os botões não é um agente federal que apreendeu o laptop de Langdon. Se você aparecer com uma equipe, ele vai queimar as contas e desaparecer. Ele é um executor do cartel, Penélope. Larkin retrucou, virando-se para ela, seus olhos em chamas. Ele esfola pessoas vivas por desvios. Você não vai a uma reunião com ele. Eu sou a diretora de finanças, ela respondeu, sua voz se elevando, igualando o volume dele. Ela se levantou, o esgotamento substituído por uma súbita e feroz onda de adrenalina. Esta é a minha rota. Esta é a minha matemática. Você me colocou nesta cadeira para consertar a máquina. Deixe-me consertá-la. Você conserta os números aqui, disse Larkin, entrando em seu espaço, diminuindo a distância até que estivessem a centímetros um do outro. Ele a encarava de cima, a mandíbula travada. Você não vai a campo. Você não se senta em uma sala com homens que veem a vida humana como um erro de arredondamento. Penélope o encarou. Ela não recuou. O ar entre eles era elétrico, denso de raiva e algo muito mais perigoso. Homens como você? Ela perguntou suavemente. Larkin parou. As palavras o atingiram como um golpe físico. Ele a encarou, a raiva em seus olhos se fraturando, revelando o pânico cru e desesperado escondido por baixo. Ele não a queria segura porque ela era um ativo valioso. Ele a queria segura porque o pensamento de Javier Mendes, sequer olhando para ela, fazia seu sangue gelar. Eu não vou deixar você entrar em uma casa segura do cartel, Larkin disse, sua voz baixando para um sussurro áspero e rouco. Então entre comigo, Penélope respondeu. Sua voz era firme, mas seu coração martelava contra suas costelas. Ela não recuou. Você não leva a equipe. Você não leva Thomas. Você me leva. Você é o chefão. Eu sou sua procuradora. Nós mostramos a ele uma frente unida. Mendes respeita o poder. Se ele vir você apoiando minha jogada, ele liberará a retenção. Larkin olhou para ela. Ele olhou para a expressão dura e intransigente de sua mandíbula, o fogo sombrio em seus olhos. Ela não era mais a secretária sem graça. E ela não era apenas um tubarão corporativo. Ela era sua igual. Ela entendia a violência, o risco, e estava disposta a entrar no sangue para proteger o império deles. Ele estendeu a mão, envolvendo seu braço. Seu aperto era firme, possessivo. Se algo der errado, disse Larkin, seu polegar roçando a seda de sua blusa, seus olhos fixos nos dela. Se ele sequer respirar na sua direção da maneira errada, a matemática não importa mais. Eu queimarei toda a operação dele até as cinzas. Penélope sentiu um arrepio percorrer sua espinha que não tinha absolutamente nada a ver com a chuva fria batendo no vidro. Entendido, ela murmurou. Faça as malas, disse Larkin, finalmente recuando, embora seus olhos nunca a deixassem. Decolamos ao amanhecer. Parte 8. A reunião em Miami. Miami não se importava com a lógica fria de Nova York.
Era uma cidade construída sobre calor opressivo, luz do sol branca e ofuscante, e uma umidade que parecia um peso físico no peito. Javier Mendes escolheu uma sala de conferências privada com paredes de vidro em um arranha-céu com vista para a Baía de Biscayne para a reunião. O ar-condicionado estava tão forte que a sala parecia um frigorífico, um contraste gritante com o sol escaldante lá fora. Era uma tática de interrogatório. Mendes gostava de deixar seus convidados desconfortáveis. Ele sentou-se na cabeceira de uma longa mesa de mármore, ladeado por dois homens que usavam ternos de linho caros que se avolumavam ligeiramente na cintura. O próprio Mendes estava na casa dos 40 anos, impecavelmente arrumado, com um pesado relógio de ouro refletindo a luz forte do teto. Ele não se levantou quando Larkin e Penélope entraram. Larkin usava um terno leve cinza-carvão, sua expressão uma máscara de absoluta indiferença violenta. Ele puxou uma cadeira para Penélope, esperou que ela se sentasse e depois ocupou o assento ao lado dela, ignorando completamente os guardas armados. Mendes inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos no mármore. Ele olhou primeiro para Larkin, oferecendo um aceno lento e calculado. Então seus olhos escuros e mortos deslizaram para Penélope. Ela usava um terno branco osso, afiado e inflexível. Ela havia prendido seu cabelo escuro em um coque baixo e severo na nuca. Ela parecia uma carrasca que acabara de se preparar. "Steves", disse Mendes, sua voz um barítono rouco. "Eu esperava uma comitiva fortemente armada, não você e uma auditora." "Esta é Penélope Woods", disse Larkin suavemente. Sua voz não ecoou na grande sala. Absorveu o som ao seu redor. "Ela é a diretora de finanças do sindicato Steve. Ela é a arquiteta do novo sistema de roteamento. Você queria ver a pessoa apertando os botões. Aqui está ela." Mendes riu. Era um som seco e arranhado. Arthur Langdon era um rato, mas ele entendia o ecossistema. Ele sabia como mostrar respeito. "Essa garota me manda um ping digital exigindo a liberação de 12 milhões em um nó secundário. Eu não libero fundos do cartel para estranhos, especialmente estranhos usando batom." Os dois homens ao lado de Mendes sorriram. Penélope não piscou. Ela pegou em sua pasta de couro uma única e fina pasta Manila e a deslizou pelo mármore polido. Parou precisamente a 1 polegada das mãos entrelaçadas de Mendes. "Abra", disse Penélope. Mendes parou de sorrir. Ele olhou para Larkin, que permanecia perfeitamente imóvel, observando a troca com um tipo de orgulho sombrio e aterrorizante. Mendes abriu a pasta. "Eu não exijo respeito, Sr. Mendes." Penélope começou, sua voz calma, ecoando ligeiramente contra as paredes de vidro. "Eu exijo eficiência. Quando Arthur Langdon administrava esta rota, a perda operacional devido às suas taxas de manuseio era de aproximadamente 4% por trimestre. Você alegou que era necessário para subornar as autoridades portuárias em Belize City." Mendes encarou a única folha de papel dentro da pasta. Seu rosto permaneceu cuidadosamente em branco, mas um pequeno músculo em sua mandíbula tremeu. "Eu cruzei os horários da autoridade portuária com as transferências bancárias da holding." Penélope continuou, recostando-se na cadeira. "Você não está subornando ninguém. A assinatura digital no lado receptor desses desvios de 4% pertence a uma empresa de fachada registrada no Panamá, uma corporação de propriedade integral de seu cunhado." A sala ficou em silêncio mortal. O zumbido do ar-condicionado agressivo de repente soou ensurdecedor. Os dois guardas mudaram de peso, suas mãos se aproximando de suas cinturas. Larkin não se moveu 1 centímetro, mas seus olhos seguiram os guardas. Ele estava pronto para matar os dois antes que eles sacassem suas armas. Mendes ergueu os olhos do papel. A diversão havia desaparecido completamente. Ele olhou para Penélope como se ela tivesse acabado de materializar uma granada viva na mesa. "Você está desviando dos seus próprios chefes do cartel, Javier", Penélope disse, abandonando o título de respeito. Seu tom era conversacional, o que tornava a ameaça infinitamente pior. 12 milhões do dinheiro do meu sindicato estão atualmente em uma conta de holding. Se você não autorizar os códigos de liberação nos próximos 3 minutos, eu apertarei um botão no meu celular.
Esse botão encaminhará esta análise financeira exata para o auditor principal do cartel em Sinaloa. Imagino que eles sejam muito menos tolerantes com uma taxa de manuseio de 4% do que Larkin. Mendes a encarou. Ele olhou para a linha dura e intransigente de sua boca, a total falta de medo em seus olhos escuros. Ele era um homem que traficava terror. E percebeu, com um solavanco nauseante, que a mulher sentada à sua frente era totalmente imune a isso. Ela não estava segurando uma arma. Ela estava segurando uma planilha, e isso levaria a ser esfolado vivo. Você está blefando, Mendes disse com a voz rouca. Penélope pegou seu celular da mesa. Ela destravou a tela. Ela não hesitou. Seu polegar pairou sobre o ícone de enviar. 2 minutos, ela disse. Mendes olhou para Larkin. Você vai deixar ela fazer isso? Ela vai começar uma guerra. Ela está fazendo as contas, Javier. Larkin respondeu, sua voz um zumbido baixo e letal. Sugiro que você preste atenção. Ela não brinca em serviço. Mendes olhou de volta para o celular. Ele olhou para a certeza fria e clínica nos olhos de Penélope. Engoliu em seco. Ele enfiou a mão no paletó, tirou um telefone via satélite fortemente criptografado e digitou uma sequência de números. Ele colocou o aparelho na mesa. Uma pequena luz verde piscou 2 vezes. A retenção está liberada, disse Mendes, sua voz grossa de raiva suprimida. Os fundos estão sendo roteados para Belize. Penélope olhou para sua própria tela. Ela atualizou o aplicativo do mainframe que havia construído. Os 12 milhões desapareceram da conta do limbo e foram depositados com segurança no nó offshore principal do sindicato Steve. Prazer em fazer negócios com você, Javier, disse Penélope. Ela se levantou, alisando a frente de seu terno branco, e pegou a pasta Manila. Ela não a deixou para trás. Estarei enviando um cronograma revisado para as transferências do 4º trimestre. Espero que sejam processadas sem demora e sem a taxa de 4%. Larkin se levantou. Ele não disse uma palavra a Mendes. Simplesmente colocou a mão na parte inferior das costas de Penélope e a guiou para fora da sala de vidro congelante, deixando o executor do cartel suando no ar-condicionado. Parte 9. O livro se fecha. A queda de adrenalina atingiu Penélope no momento em que a pesada porta de carvalho da suíte do hotel se fechou com um clique. Era uma cobertura opulenta e espaçosa com vista para o oceano, banhada pela luz dourada e quente do sol do fim de tarde. Mas Penélope não notou a vista. Seus joelhos de repente pareceram feitos de água. Ela largou sua pasta em uma mesa de centro de vidro e se apoiou pesadamente nas costas de um sofá macio, pressionando a base das mãos contra os olhos. Seu coração batia tão rápido que doía fisicamente. Ela acabara de extorquir um chefe de cartel. Ela havia olhado um assassino nos olhos e ameaçado sua vida com uma transferência de dados. Beba, disse Larkin. Ela abriu os olhos. Ele estava parado na frente dela, estendendo um copo de bourbon puro. Ele já havia se livrado do paletó e da gravata. Suas mangas estavam arregaçadas, revelando a tinta escura das tatuagens do sindicato serpenteando por seus antebraços. Penélope pegou o copo. Sua mão tremia tanto que o líquido âmbar balançou contra a borda. Ela o bebeu de um só gole ardente, ofegando quando o álcool atingiu o fundo de sua garganta. Larkin pegou o copo vazio de seus dedos rígidos e o colocou sobre a mesa. Ele não recuou. Ficou exatamente onde estava, invadindo seu espaço, sua presença física pesada e reconfortante. Você estava tremendo no elevador, disse Larkin, sua voz áspera. Estou apavorada, Penélope admitiu, a verdade saindo rasgada de dentro dela. Estou apavorada quase a cada segundo do dia. Estava apavorada no cubículo. Estava apavorada na gala. Estava apavorada naquela sala de vidro. Você não parecia. Esse é o trabalho, ela sussurrou, olhando para ele. Você me ensinou que os homens neste mundo só respeitam a armadura. Você não os deixa ver o sangue. Larkin a olhou de cima a baixo. O sol da tarde realçava as olheiras escuras e exaustas sob seus olhos, a linha afiada de sua mandíbula, a inteligência feroz e inflexível que se recusava a quebrar. Ele percebeu que nunca tinha visto nada mais magnífico em toda a sua vida. Ele estendeu a mão e gentilmente desfez o coque severo de seu cabelo.
As mechas escuras caíram ao redor de seus ombros, emoldurando seu rosto. Ela não se afastou. Ela se inclinou em seu toque, uma rendição microscópica que enviou uma onda de calor direto para o peito dele. Eu passei 3 anos passando pela sua mesa, Larkin murmurou, seu polegar traçando a linha de sua maçã do rosto. 3 anos olhando através de você. É o maior fracasso da minha vida. Você estava olhando para a mobília, Penélope disse suavemente. Eu estava cego, ele corrigiu. Ele não pediu permissão e ela não exigiu que ele o fizesse. Larkin fechou o último centímetro entre eles, sua boca caindo sobre a dela. Não foi um beijo gentil. Foi uma colisão. Foram 3 anos de tensão suprimida, a adrenalina residual de sobreviver a uma reunião com o cartel e a violenta e consumidora percepção de que eles eram espelhos exatos um do outro. Penélope agarrou a frente da camisa dele, puxando-o para mais perto, igualando sua intensidade desesperada. Ela tinha gosto de bourbon e perigo. Ele tinha gosto de poder. Larkin a empurrou para a beira do sofá, suas mãos encontrando a curva de sua cintura, ancorando-a a ele. Eles eram uma colisão de livros contábeis e balas, de riscos calculados e consequências brutais. Quando finalmente se separaram, o sol estava se pondo no horizonte, lançando a cobertura em sombras profundas e machucadas de roxo e dourado. Penélope manteve as mãos fechadas na camisa dele, a testa apoiada em seu peito, ouvindo a batida pesada e errática de seu coração. Thomas vai fazer um movimento, ela disse baixinho. A realidade de seu mundo sangrando de volta para a sala. Eu sei, disse Larkin, apoiando o queixo no topo da cabeça dela. Ele está perdendo dinheiro, Larkin. Ele está desesperado. Homens desesperados ficam descuidados. Ele tentará contornar os novos protocolos e, quando não conseguir, virá atrás de mim. Ele não chegará a 16 quilômetros de você, Larkin prometeu, sua voz endurecendo em certeza absoluta. Se Thomas sair da linha, eu não o transferirei. Eu o enterrarei. Penélope recuou ligeiramente, olhando para os olhos frios e pálidos do chefão. Não, ela disse. Larkin franziu a testa. Não, não o enterre, Penélope disse, um sorriso lento e aterrorizante curvando seus lábios. Audite-o publicamente, despoje seus bens, congele suas contas e force-o a explicar cada centavo roubado para a comissão. Deixe-o sobreviver, mas torne-o irrelevante. A morte faz um mártir. A pobreza faz uma piada. Larkin a encarou. Uma risada baixa e sombria retumbou em seu peito. Era um som de reverência pura e não filtrada. Ele havia construído uma fortaleza de violência, e ela acabara de lhe mostrar como armar a arquitetura. Você, Larkin sussurrou, inclinando-se para dar um beijo forte em sua mandíbula. Será a ruína absoluta deste sindicato. E eu vou dobrar suas margens de lucro, Penélope corrigiu, suas mãos deslizando para emoldurar o rosto dele. E vou parecer devastadora fazendo isso. 2 dias depois, Penélope Woods entrou no 42º andar. Todo o escritório aberto silenciou, observando-a caminhar em direção à suíte executiva. Ela não usava cinza. Ela não olhava para o chão. Ela entrou no escritório de canto, a porta de vidro se fechando atrás dela com um clique, selando-a no império que ela agora cogovernava. A secretária invisível estava morta. Viva a diretora. A jogada de poder final de Penélope em Miami te deixou sem palavras? De uma secretária invisível à rainha indiscutível do sindicato Steve, sua transformação é uma aula de mestre em sobrevivência e estratégia. Se você adorou ver Penélope usar sua mente brilhante para superar chefes de cartel e reivindicar seu lugar ao lado de Larkin, esmague esse botão de like. Compartilhe esta história com seus amigos que amam romances sombrios e de alto risco e certifique-se de se inscrever no canal para nunca perder nosso próximo drama emocionante. Deixe um comentário abaixo. Qual foi o seu momento favorito de Penélope? Vejo você no próximo.